Oi, gente, eu sou a Paloma e eu estou finalmente aqui pra gente conversar sobre as minhas leituras do mês de novembro. Como eu já tinha falado, acho que 1000 vezes, no mês de novembro foram vocês que escolheram a minha TBR. Na verdade, foi a gente, né? Vocês me deram combinações e eu usei a tabela da TBR para escolher as minhas leituras. Foram 7 leituras escolhidas pela tabela e algumas outras por fora. Foi um mês muito produtivo. Eu tenho vlog, se você não viu, eu vou deixar aqui no card pra você ver os vlogs do mês de novembro. Mas eu li bastante porque eu realmente me forcei a ler mais no mês de novembro, tá? Mas eu estou aqui para conversar com vocês sobre cada livro lido, o que é que eu achei, e vamos começar então. Eu separei por ordem de leitura, então o primeiro livro que eu li no mês de novembro foi As Fontes do Paraíso, do Arthur C. Clarke. Esse livro aqui saiu na categoria de sci-fi, se eu não me engano. E eu peguei esse aqui logo primeiro porque eu queria tirar ele da minha TBR, porque eu sentia que ele ia ser um livro muito desafiador. E eu estava o quê? Correta, né? Esse livro aqui ele vai contar a história de um cara que quer fazer uma ponte entre a Terra e a Lua, alguma coisa assim. Quer construir uma ponte para o espaço sideral. E o único local onde ele pode construir essa ponte aí é uma montanha onde ficam vários monges e é uma montanha sagrada. E aqui no desenho dá pra ver. E vai contar a história aí de como que ele faz para conseguir, né, montar essa parte tecnológica e etc. Esse livro, gente, foi um livro ok. Eu tava pensando aqui comigo mesma, os dois livros que eu não gostei muito, que eu li de sci-fi, tiveram os mesmos problemas. A parte tecnológica desse livro foi extremamente complexa, muito difícil de entender. Até hoje eu não sei como é que esse negócio vai funcionar. Uma ponte daqui pra cima em um ângulo de 90 graus que não dá pra entender como é que funciona. É tipo um elevador, sabe? Mas não ficou plausível, entendeu? Por mais que seja uma ficção científica, ok, eu entendo. Eu acho que faltou um pouco mais de explicação do autor, mas de uma forma que todo mundo pudesse entender. Pra mim, ele só escreveu um monte de coisa tecnológica que se você ler e você não tiver lá na sintonia dele, você não vai entender nada. A parte humana desse livro, que é o que ele compara a parte tecnológica com a parte humana, foi bem interessante. Apesar de que mesmo nessa parte nós tivemos alguns problemas. O primeiro é que a questão da montanha sagrada, sabe, que ele tem que construir exatamente naquele local, ela se arrasta aí por, sei lá, metade do livro e depois ela se resolve magicamente. E nós nem sabemos o que acontece depois. Foi assim, ai, que bom, deu certo, vamos construir então. E segunda coisa da parte humana que eu não gostei muito foi que alguns personagens ficaram meio que irrelevantes na história, sabe? Eu acho que o autor poderia ter economizado muita coisa e ter escrito uma história muito mais objetiva, que não foi o caso, né? Então, assim, ok. Eu achei um livro bom, me deixou entretido em algumas partes, tirando esses problemas, e eu acabei dando 3 estrelas pra ele. O segundo livro dessa lista que foi lido, na verdade, foi uma HQ, que entrou justamente nessa categoria da tabela, foi a biografia ilustrada da Anne Frank. Eu já tinha lido a história da Anne Frank antes, foi, assim, muitos anos atrás que eu li esse livro, mas essa história me marcou muito porque eu era uma criança lendo sobre outra criança que sofreu coisas absurdas. Mas, o que eu posso dizer pra vocês com relação a essa HQ? É a história da Anne Frank, do jeito que tá no diário, nós vemos aqui a mesma história, só que nesse caso nós temos uma observação um pouco diferente, né? No diário da Anne Frank, nós lemos pela visão da Anne, e aqui nós lemos esse livro e conhecemos a história como se nós fôssemos um observador externo. Isso fez toda a diferença na história. Primeiro que já é uma história em quadrinhos, ele já é mais fluido, só que sendo um observador um pouco externo, você consegue ver a questão mais geral da Segunda Guerra Mundial e da questão do nazismo. E esse livro foi extremamente sofredor. Juro, não se comparou ao que eu senti quando eu li o diário da Anne Frank, e olha que eu senti muitas coisas, mas esse daqui, gente... Então nós vemos o que acontece dentro dos campos de concentração, qual foi a história da Anne Frank depois que ela parou de escrever o diário e a história de toda a sua família, então foi extremamente difícil.
Tem até uma cena do vlog que eu tô chorando de soluçar, assim, tarde da noite, e foi exatamente isso. Eu dei 5 estrelas pra essa HQ, não tinha mais o que falar. 5 estrelas, perfeita. Leia. O terceiro livro que eu li no mês, ele não estava programado, ele não foi tirado da tabela da TBR, mas ele chegou aqui de parceria, então ele tinha prioridade aí, né? Que é A Toca dos Chapéus, do Gabriel Edgar. Ele foi me enviado aí pela editora Recontagens. Esse livro aqui é um livro de contos, de personagens dos contos de fadas, só que reformulados, vamos pôr dessa forma. É um livro extremamente mágico e realista ao mesmo tempo. O autor conseguiu alcançar um equilíbrio muito grande aí entre essas duas coisas e criou um livro muito balanceado, sabe? Muito equilibrado, gostoso de ler. Eu li todos os contos em um dia porque são extremamente viciantes, assim, você quer saber o que é que ele mudou das histórias que a gente já conhece e como que ele vai tratar coisas que você já conhece e que, na verdade, sabe, ele tem uma visão completamente diferente. Então, nós temos personagens como os Três Porquinhos, tem Alice no País das Maravilhas, tem o Chapeleiro Maluco e tem outros aí que a gente já está cansado de ouvir falar, né? Mas enfim. A Toca dos Chapéus é uma editora, vem de uma editora pequena, mas eu super recomendo que vocês leiam, porque foi muito divertido mesmo. E eu dei 4 estrelas e meia pra ele e tô ansiosa para os próximos lançamentos da editora. O quarto livro lido do mês foi um livro que estava na categoria de leitura curta, se eu não me engano, que foi Vá, Coloque um Vigia. Esse livro aqui ele é considerado a sequência de O Sol é para Todos, mas eu tenho várias coisas para falar sobre essa leitura. Vamos lá então. Pontos positivos e negativos aí que eu tive durante a minha leitura. Esse livro aqui, ele é considerado a sequência de O Sol é para Todos, mas pela minha pesquisa eu vi que, na verdade, ele era um primeiro rascunho de O Sol é para Todos. O livro seria esse daqui, mas a editora, sei lá, que foi lançar o livro, pediu pra Harper Lee modificar a história, e aí ela criou O Sol é para Todos, que foi na visão da Scout quando ela era pequena. E aqui nesse livro, ela está adulta, no caso a Scout, tá? Ela está adulta e ela já mora em outra cidade, já todo aquele acontecimento de O Sol é para Todos já tá passado. Só que ela volta para a cidade dela pra, eu não sei se é uma festa, Natal, enfim, ela é um feriado que ela volta para casa e é nesse momento que a história se passa. O que eu não gostei desse livro foi que a autora, nesse caso, lançado como uma sequência, não ficou tão plausível porque ela mudou muito a característica dos nossos personagens principais que a gente já conhecia no livro passado, principalmente o Atticus, que é o pai da Scout. Ele tinha uma personalidade completamente diferente em O Sol é para Todos do que comparando em Vá, Coloque um Vigia. O irmão da Scout não está presente na história e nós temos um personagem novo aqui, que é como se fosse o pretendente da Scout, que também é um cara, assim, não vou nem comentar, sabe? Pra época, gente, entende-se as coisas que saíam da boca dele, entendeu? Mas agora, o cara é muito escroto, falando verdade, assim, e a relação deles é estranha, sabe? Não gostei mesmo. Mas o que aconteceu com essa leitura? Nesse livro, a Scout ela vai meio que bater de frente com a realidade que ela conhecia. As pessoas que ela ama vão se modificando na frente dela com relação às suas personalidades, sabe? Ela vai enxergando coisas que, como criança, ela não enxergava. E tem umas partes nesse livro que falaram tanto comigo em questão emocional que, sério, eu não conseguia me expressar para as outras pessoas sobre o que eu estava sentindo com relação a essa história. Partes que pegaram em cheio com coisas que eu já vivi, de você amar uma pessoa ao ponto de você colocar essa pessoa num pedestal e quando você percebe que essa pessoa é só humana e que ela erra e que ela tem os seus defeitos, parece que o seu mundo assim acaba, sabe? Eu fiquei nessa, não gostei, assim, criticamente falando, eu não gostei tanto da história, mas emocionalmente falando, essa história foi fantástica. Então, eu tô naquela de que não sei o que sentir, sabe? Tanto que eu acabei nem dando nota pra esse livro. Ele tá até hoje lá sem classificar e vai ficar assim mesmo, porque são emoções muito, muito confusas. Mas é isso aí, eu não sei se eu consegui me explicar, tá bom? Mas vá, coloque um vigia, então, sem nota. A leitura seguinte aí que eu fiz durante o mês de novembro foi uma leitura que eu queria muito fazer, e há muito tempo,
que é The Lady's Guide to Pericots and Piracy. Esse aqui é o segundo livro do Guia do Cavalheiro para o Vício e a Virtude, que tá aqui, ó, em azulzinho. Desde o livro passado, gente, a única personagem que me interessava 100%, assim, era a Felicity, que é a irmã do protagonista do primeiro livro. E nesse aqui nós vamos acompanhar aí uma parte da vida da Felicity. Eu já tinha falado no vlog que eu fiz que a Mackenzie Lee, ela tem uma mão muito incrível para escrever aventuras. E eu reforço isso aqui. Para mim, o livro da Felicity foi totalmente equilibrado, a questão de aventura, a questão de relacionamento. E mais do que isso, gente, esse livro, ele tá assim, gritando sororidade, entendeu? Para quem não sabe o que é sororidade, que é um assunto muito complexo aí, mas resumindo, é o fato de mulheres se apoiarem e estarem lá para ajudar umas às outras. Esse livro aqui é totalmente isso, sabe? A Felicity, ela quer ser uma médica e ela luta muito para tentar entrar numa faculdade, para ela ter educação formal para ela ser uma médica. Só que na época em que ela vive, as mulheres não são nem aceitas para estudar qualquer que seja o curso, muito menos medicina. E conforme ela vai tentando aí entrar nessa faculdade, ela acaba encontrando pessoas e uma aventura aí no meio do caminho e todos os planos dela vão pro ar. Nós temos a Felicity e nós temos outras duas personagens incríveis que são meio que um trio aí, sabe? Fazem um trio com ela. Esse livro é maravilhoso, gente, sério. Eu torço muito pra ele ser traduzido logo, porque eu quero que mais pessoas acompanhem a história da Felicity, ela é incrível. E, não vou falar mais nada, gente. 5 estrelas, é isso aí. Maravilhoso. O próximo livro que eu li no mês de novembro foi um livro que eu fiquei muito surpresa de ter lido em 2 dias apenas, que foi Everlast, da Sarah Rowland. Esse livro aqui, deixa eu contextualizar a história para vocês. Basicamente é uma fantasia no qual o sangue é o seu dinheiro e está relacionado aí com tempo de vida. Então é mais ou menos assim. As pessoas drenam o seu sangue, o metal que tá no seu sangue, ele é retirado do sangue, ele vira moedas e aí você tem dinheiro. Só que conforme você drena o sangue da pessoa, ela fica sem tempo de vida. Deu pra entender? Acho que deu, né? Enfim, é claro que nesse livro aqui, como dá pra ver claramente, nós temos uma elite, que é como se fosse a realeza, que é muito rica e pode desperdiçar tempo de vida, e eles vivem muitos e muitos anos, e nós temos as pessoas mais pobrezinhas aí, que muitas vezes acabam morrendo apenas pra não morrer de fome, eles morrem sem tempo. É uma história que tem uma premissa muito incrível, e a nossa protagonista, ela vai estar envolvida aí com essa questão de não ter tanto tempo, e aí ela vai se envolver com a realeza, e é todo um negócio aí que eu não vou falar porque é spoiler. Mas enfim, o que me atraiu nesse livro, gente? É uma história que você começa lendo e você não consegue parar de ler até você saber como termina. Basicamente isso. Eu até falei, acho que no Instagram, sei lá onde foi, que esse livro é muito clichê. E eu vou explicar pra vocês por que é que eu acho esse livro clichê, tá bom? Quando eu apresentei esse livro pra vocês, se vocês não viram os vídeos aí de prioridades pra 2019, acho que foi um vídeo só. Depois eu deixo aqui no card pra vocês assistirem. Mas aqui atrás ele tem uma fala aí, uma citação, que fala que esse livro é feito para fãs de Victoria Aveyard, que é a mesma autora de A Rainha Vermelha, a Kendare Blake, que é a autora de Três Coroas Negras, e de Stephanie Garber, que é a autora de Caraval. E eu, assim, entendi completamente essa citação depois que eu terminei de ler esse livro. Por quê? As histórias, gente, são muito parecidas. Então, assim, por mais que a Sarah Rowland ela tenha criado uma premissa muito incrível e que, de certa forma, é original, os elementos que ela usa para construir essa história são elementos clichês. Então, conforme eu fui lendo essa história, por mais que parecesse tudo novo e que eu estava muito animada para ler, parecia que eu já tinha lido essa história antes, sabe? Nos elementos básicos. Então, em questão de romance, em questão de reviravolta, quem era o vilão e quem era o bonzinho e tal, ficou meio tenso assim, sabe? Porque parecia que eu tava com um sentimento muito nostálgico lendo isso. Eu já li A Rainha Vermelha, já li Três Coroas Negras, e que mais que parece esse livro, gente? Eu não consigo lembrar demais. E assim, tá, ok, sabe? Foi um livro clichê, me senti nostálgica, não foi completamente original, mas me deixou presa do começo ao fim.
E uma coisa muito boa é que no finalzão mesmo desse livro, teve uma reviravolta que eu não esperava que a autora tivesse coragem de fazer, sabe? Tava tão clichê, assim, meio água com açúcar, até o final, que eu falei assim, ah, cara, ela vai resolver da melhor forma possível, né? E o final não foi tão bem assim, entendeu? Ela tomou aí uma atitude que eu apreciei muito no final e estou ansiosíssima para o segundo volume, que já saiu lá fora, mas que não tem previsão de sair aqui pela Morro Branco. Eu acho que não tem previsão, tá, gente? Mas eu vou dar uma procurada, se tiver eu ponho aqui no vídeo. Esse livro aqui eu acho que eu dei 4 estrelas pra ele, não sei, alguma coisa assim, mas é isso aí, gente. A penúltima leitura que eu fiz aí no mês foi um livro que eu li o mês inteiro numa leitura coletiva, que foi Inferno, do Dan Brown. E eu preciso dizer, gente, que eu já tô feliz, incrivelmente feliz por esse livro estar lido. Eu tenho ele emprestado, assim, há muitos anos. Ele tava parado na minha estante, precisava de um incentivo. Veio essa leitura coletiva e foi maravilhosa. Esse livro aqui é uma continuação, né, da série do Robert Langdon, então o personagem principal a gente já conhece dos outros livros, mas ele vai contar a história aí do Robert meio que acordando numa situação que ele não lembra de como ele foi parar até lá, e ele vai tentar descobrir o que aconteceu para ele estar nessa situação. Eu não posso falar muito spoiler porque esse livro não tem muito segredo, sabe, gente? E é legal que você vá sem ter essa noção geral da história. Mas enfim, o que é que eu achei da história em si? Eu já tinha assistido o filme Inferno, que foi uma adaptação recente até que saiu, né? Eu fui assistir até no cinema. Eu gostei muito do filme porque, comparado aos outros livros do Robert Langdon, eu achei que Inferno trouxe um vilão muito crível. Um vilão que tinha motivações extremamente críveis, no sentido de que eu consigo acreditar que uma pessoa na vida real tenha as mesmas motivações que esse cara. E isso pra mim fez toda a diferença, porque nos outros livros eu fiquei assim, nossa, mas por que isso tá acontecendo, sabe? Por que esse vilão é um vilão? Tipo, não dá pra entender. E nesse aqui não. Nesse aqui eu entendi completamente as motivações do cara malvado. E eu gostei muito do ponto que ele vai abordar aqui, sabe? Tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com superpopulação, que é uma coisa muito real, nossa. E que realmente, se você for pensar, faz muito sentido o que ele tá falando. E isso aí foi o principal ponto dessa história para eu gostar do livro. O que eu não gostei? Eu acho que vai ser a única vez, sim, na vida, não vou falar a única vez na vida, mas, gente, eu tô surpresa de falar que eu prefiro o filme do que o livro. O livro, pra mim, no final, tudo se resolveu de uma forma que foi... É como se fosse assim, a história foi se construindo pra chegar num pico, e ao invés do autor terminar o livro naquele pico, não, ele deixou a história perder o sentido de novo pra terminar. Então, terminou muito frio, sabe? Eu não senti prazer de ver aquele final. Nossa, realmente esse livro finalizou. Não. Diferente do filme. O filme, no final, você faz, cara, nossa, ai, finalmente acabou, sabe? A história toda se passa num período muito curto de tempo, então o final que você precisava era um final que fizesse sentido com a história. Se foi tudo muito corrido, o final faria sentido que fosse assim, sabe? Acabou. Mas não, o final meio que se arrasta um pouco e eu não gostei tanto assim. Então, preferi o filme do que o livro, eu acho que é muito estranho falar isso, mas realmente. E no final foi uma boa história, gostei bastante, eu acho que eu acabei dando 4 estrelas pra ele, alguma coisa assim também, porque eu não lembro. E é isso aí, gente, finalmente eu terminei de ler Inferno, li O Símbolo Perdido e não vou ler Origem, tá? Que seria o próximo livro aí do Dan Brown, mas eu não vou ler, desisti, acabei a série por aqui e é isso aí, vamos seguir com a vida. Tecnicamente, as minhas leituras já estavam finalizadas, né? Eu terminei tudo aí de ler da tabela, com exceção de um livro que quem assistiu o vlog vai saber qual é, Cidade das Almas Perdidas? Alguma coisa assim, gente, da Cassandra Clare, que era o 5º livro da série dos Instrumentos Mortais. Ele estava na minha lista pra eu ler, mas eu desisti. Por quê? Pra mim, essa série, ela é uma trilogia, entendeu? Eu li o primeiro, o segundo e o terceiro livro, fechou ali, não quero ler mais nada disso. Eu li o 4º livro muito forçada, eu não curti a história.
E o quinto livro, só de olhar pra ele me dava agonia. Então eu desisti de ler a série inteira, eu já me desfiz dos livros. E é isso aí, gente. Não me sinto mal. Só que sobrou um tempinho, né? Por quê? Porque eu não li um livro inteiro que era pra eu ter lido. Então o que eu fiz? Eu peguei Mulheres que Correm com os Lobos pra ler mais um capítulo. E eu consegui ler o capítulo 13, se eu não me engano. Que foi um capítulo tecnicamente aí curto. Mas essa história pra mim valeu muito mais a pena do que Cidade das Almas Perdidas. Se for esse o título. Não me lembro mais, tá bom, gente? Mas enfim, está aqui o capítulo 13 lido. E agora eu estou no capítulo 14, já iniciei, mas eu não sei se eu vou conseguir ler esse mês, porque eu tô, nossa, abarrotada de leitura. Mas enfim, esse livro aqui eu vou ver se eu faço um vídeo só pra ele, porque ele merece. Ele é muito incrível, é um livro que eu nunca li, assim, nada parecido. E foi uma experiência, nossa, longa, porque eu tô lendo ele desde fevereiro, mas incrivelmente gratificante. Sério, gente. Não tenho mais adjetivos positivos aí pra descrever esse livro, mas é isso aí. E essas foram todas as minhas leituras de novembro. Como vocês podem ver, eu li bastante. Eu tô muito feliz por ter conseguido completar essa TBR. Vocês me ajudaram a escolher, vocês escolheram bem. Foi um mês bom de leituras, em qualidade e em quantidade também. Mas é isso aí, gente. Fiz pequenos comentários, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se você já leu algum dos livros que eu citei aqui. E agora vamos para dezembro, né? Vamos ler os livros que tem aí para dezembro, porque eu separei um monte de livro para ler esse mês, não sei porquê. O ano tá acabando, então a gente tem que se forçar aí um pouquinho mais para finalizar aí com a menor TBR possível, porque tá difícil aqui. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!